Olá amigos, bem-vindos aí mais um nosso vídeo de perguntas. Estamos aqui hoje no final do dia, estou aproveitando o dia para fazer algumas filmagens. Estou aqui num local bem bonito, mas já é tarde, né? Mas dá para a gente responder um pouco das perguntas aí e deixar para vocês, tá? Então entre no Despertos da Era de Aquário, o link está aqui embaixo. É de lá que eu tenho tirado várias perguntas também, vários assuntos. Eu vou também não só comentar perguntas, mas temas em geral. As pessoas me mandam às vezes um tema e ela fala sobre esse tema e eu vou trazer para vocês aqui, tá? Tem a pergunta, nós paramos na pergunta 1700. Da Campus. Bom dia, fale sobre as pessoas que usam máscaras, como jogadores, sósias e tal. Então, o pessoal não consegue entender como a pessoa pode ser, digamos assim, trocada usando máscara. Será que algumas pessoas que a gente vê por aí já foram trocadas e tal? É uma questão bem complicada de falar, né? Porque primeiro que a gente não pode provar, não pode afirmar certas coisas. Mas muitas personalidades que estão por aí, sim, de acordo com a CIA. A CIA é uma companhia americana que eles desenvolveram um sistema de máscaras perfeito que consegue exatamente ficar com a pele da pessoa a ponto de conversar face a face e não consegue perceber que é outra pessoa, né? Então fala-se que alguns jogadores de futebol, eles estavam, digamos, como esses famosos aí, teriam supostamente ido lá na ilha de Épica, fazido aquelas coisas lá com os pequenos, né? Tomado a e aí a Aliança da Terra teria pegado todos esses celebridades que fizeram isso e teria levado já a julgamento, pois é um crime contra a humanidade. Nós não sabemos individualmente o caso de cada um. E por que a Aliança esconde isso de maneira que ninguém fique sabendo e eles colocam mascarados no lugar e colocam sósias, como a gente sabe, por exemplo, que o Papa é um sósia. Isso aí é claro, evidente, né? Todo mundo já sabe que o Papa é um sósia, porque é um dublê com máscara ou sei lá o que, né? Porque o original já foi desde 2019, a gente já falou muito sobre isso. Sei que é difícil de acreditar, eu confesso que se eu ouvisse alguém, né, pela primeira vez também eu não acreditaria, mas isso que está sendo comprovado aí através de várias informações, de fontes americanas, de jornais americanos, de fontes extraoficiais, que isso está acontecendo. Vocês podem pesquisar também muito numa das fontes que eu recomendo, que é da AMG News, AMG-News. É um jornal americano informativo, traduzido em português, é gratuito. Você pode ir lá e pesquisar muitas coisas. Eles estão falando notícias diárias sobre muitas celebridades e tal, né? No Brasil nós temos várias celebridades, eu não gosto de citar nomes, porque isso compromete muita gente, pois podem achar ruim, enfim, pode causar confusão para mim. Eu estou ultimamente assim meio discreto no falar, porque existe muitas pessoas maldosas aí que acabam querendo depois entrar com processos ou algo parecido, então eu evito de falar nomes, mas eu posso citar de maneira genérica que muitos artistas brasileiros sim foram trocados. Eu não sei o nome, não tenho ideia de quem são, né? Mas a evidência visual que a gente vê, se tu pega um artista de um tempo atrás e depois no tempo moderno, você vai ver que muitas coisas ele não é a mesma pessoa, não é porque fez plástica ou fez a harmonização facial, é que de fato não combina, são pessoas diferentes com outra expressão, outro tipo de vida e tal. Então eu não quero dizer isso como uma verdade, quero que as pessoas pesquisem mais a respeito em fontes que são confiáveis, como essa AMG News é uma fonte confiável, o Redemption News também é um jornal que é gratuito, você pode pesquisar, lá eles têm bastante informações. Entre nos grupos do Céu Viaço, que tem bastante informações muito importantes e verídicas. No meu grupo Despertos da Era de Aquário, que é o grupo que eu recomendo, que lá a gente tem interação diária comigo. Você pode entrar também nos outros grupos aí também, o Buscador da Verdade, que mais? Tem vários grupos aí que você consegue entrar e estudar mais sobre isso aí, tá? Então eu não vou citar nomes aqui, mas mais ou menos essa a questão. Tem outra questão também que ela fala sobre 1701.
sobre aquela pessoa que dizia que os pleiadianos iam entrar em contato naquele domingo retrasado. Aí foi o Nader Araújo, né? Nader Araújo, ele de fato falou que a partir de agora, a qualquer momento, poderia haver a aparição ou uma mensagem dos seres galácticos aqui da Terra para, né, mostrar e falar coisas, né? Então isso de fato está acontecendo, só que a gente às vezes não tem acesso a tudo, não tem acesso, e a mídia ainda está no comando dos escuros, e a mídia ainda consegue enganar as pessoas e ocultar as verdades que existem. Então, eu até comentei com o Nader, ele disse, tem notícias sobre isso aí? Ele disse assim, isso está acontecendo, mas de um modo muito sutil, porque a humanidade também não está muito preparada e tal. Então, a gente está vendo todos os dias mensagens que vêm, até eu coloco na transição planetária, mensagens da espiritualidade, dos pleiadianos, né? Mas eu não acredito que vai ter uma mensagem assim na mídia oficial, eles aparecendo, eles, olha, nós estamos aqui. Isso aconteceria, seria um evento assim grandioso no mundo, que a mídia não vai deixar isso acontecer. Então, muitas vezes a gente está recebendo mensagens do nosso interior, através de sonhos, de mensagens do astral. A gente está em contato, né, com certas coisas, para quem está aberto e disposto, mas não é para todos. Vamos aguardar, porque, como eu falo, não dá para cobrar datas. As coisas estão acontecendo independente de datas. Datas não levam a nada, né? Então, eu também não sou dono da verdade, eu sou apenas um comunicador. Eu sou um comunicador, eu não tenho obrigação das coisas que a gente fala. Se acontece, a gente não tem obrigação. Olha, não aconteceu, o culpado é fulano. Não existe culpado. As coisas estão acontecendo, sim. Nós que temos que nos preparar para essas novas verdades que estão sendo trazidas aqui à humanidade, tá? É uma pergunta também da Elaine B, 1702. O ADM do Selviaço fala de forma geral que os sionistas são ruins. Gostaria de entender sobre isto, pois penso que houvesse separação dos cristãos que creem no verdadeiro Criador e os judeus que creem no Messias, que é considerado o anti-Messias. Pode explicar, por favor? Esse assunto é bem delicado também, não é muito conveniente falar assim abertamente, porque esse assunto gera restrições nessa plataforma que eu falo. Mas eu posso dizer que o Selviace está certo, né? Embora ele generalize um pouco, né? Ele bota todos os gatos dentro do mesmo balaio, né? É evidente que existem os bons e os maus. É evidente os bons sionistas que creem nos cristãos e tal, e aqueles que são maus. Mas isso não quer dizer pela fé externa, né? A fé externa pouco importa, pode ser às vezes uma fachada, né? O que importa é o que esse povo que é do mal estava fazendo com a Terra ao longo de gerações. Então, se vocês querem mais informações com isso, vão lá no Selviaço, que ele é muito claro naquilo. Como é um grupo fechado e ninguém pode nem localizá-lo para criar algum processo contra ele, então vocês vão lá que tem informações muito confiáveis lá. Mas sim, nós temos grupos de pessoas do mal infiltrados em todos os segmentos, inclusive nesse que eu acabei de falar, né? Mas isso também acontece em outras instituições, outras etnias, né? Mas via de regra, quem é o chefe, a ponta da pirâmide dessa cabeça do mal, são os chamados casarianos sionistas, tá? Então isso eu confirmo que ele está falando. Vocês interpretem como quiserem, tá? 1703, do Alexandre. Poderia nos passar mais informações sobre Zigurates, Mato Grosso do Sul? É interessante, Zigurates, sim, é uma cidade ali, Mato Grosso do Sul. Zigurates tem próximo de Corguinhos, né? A pessoa para ir até Zigurates tem alguns quilômetros de estrada de chão, a partir de Campo Grande, ali é muito bacana. Eu vi muitas fotos, fiz muitas lives com o Rafael Hungria, pessoa que eu admiro, respeito muito, tenho um carinho muito grande pelos ensinamentos que o Rafael Hungria passa. Eles são grandes arqueólogos, grandes pesquisadores. Zigurates é uma cidade que ela se propõe a ser futuramente um centro espiritual, assim como foi na antiguidade no Tibete,
assim como, né, outros centros que a gente conhece, centros como a Índia, Taj Mahal, sei lá o que, são centros de peregrinação e centros onde existe um foco energético, né? Existe um foco energético de luz. Então ali vai se propor futuramente a ser uma cidade onde vai ser um centro de expansão de luz para todo o planeta. E ali vai ser criada a maior pirâmide escalonar do planeta, que já está adiantada a sua construção, mas ainda não pronta. Eles possuem uma pirâmide menor um pouquinho para fazer pequenos eventos. Essa pirâmide escalonar, que é mais ou menos assim, igual à pirâmide de Saqqara no Egito, que são pirâmides que têm uma grande finalidade energética, né? Então o pessoal vai lá para peregrinação, para meditação, para captar energia, é muito bacana. Eu, inclusive, quero participar lá nesse local, não tive oportunidade ainda. E essas cidades de lá, elas são todas redondas, porque também é uma forma de captar energia. É uma cidade muito mística, assim como temos no Brasil também a cidade de Alto Paraíso, que é uma cidade bem mística, tá? Zigurates é uma cidade que promete para o futuro ser um centro de muita luz para todo o Brasil. Só que agora ainda está começando, mas é interessante, quem quiser conhecer. Eu recomendo vocês conhecerem o canal do Rafael Hungria, Unificação do Conhecimento, que é um canal que eu recomendo muito, porque ele é uma pessoa muito séria, muito comprometida com a verdade. Embora nem sempre a gente concorde em tudo, né? Vocês entendem disso. Da Silvânia Carrari, 1704. Boa tarde, Luciano. Sobre o que vai acontecer com essas almas que não sabem que partiram e continuam vagando na Terra. São esses espíritos malignos que pertencem que perturbam a casa das pessoas? Obrigado, Luz e Benção, da Silvânia. Então ele está perguntando sobre os espíritos que partiram e continuam vagando. É interessante essa questão, né? Essas almas geralmente partem e vão ficar vagando porque não conseguem luz suficiente para partir para as regiões celestes, ficam vagando e tal, acabam sendo capturadas pelos seres trevosos e acabam sendo levadas para locais onde eles acabam sendo escravos e tal, e fazendo serviços, oferendas e tal. Então por isso que é importante a gente curar em vida tudo que nós queremos, né? Buscar em vida a libertação, o desapego, o amor, para que a gente não fique um espírito vagante nesse errante. Mas eles serão recolhidos também, serão recolhidos e levados, né? Só que geralmente são levados para cidades etéreas, e eu falei que cidades etéreas também não são muito confiáveis, porque muitas delas são fomentadas pelos dracos reptilianos, pelos arcontes, pelos seres trevosos, quimera, né? Então é bom a gente pedir que a gente busque de fato o coração do Pai, que a gente vá de fato para a fonte, que a gente retorne e que não fique dando voltas, porque essa história de reencarnação, ela vai terminar agora na Era de Aquário. Não vai existir mais esse tipo de reencarnação expiatória que nós tivemos, e sim reencarnações programadas do espírito pela autoespiritualidade. Então eles vão ser retirados também, não tenho dúvida. Mas agora a gente tem que ficar de olho, né? E sempre orar muito. Uma casa que tem oração, que tem vigilância, não tem esse problema, né? Os espíritos são levados, são recolhidos, mas se a pessoa tem uma família que está ali, né, não tem oração, tem briga e música alta, e novela, e televisão alta, é um foco para trazer entidades, né? Eu até vejo juventude muitas vezes com televisão alta, com filmes bobos, né, com futilidades, com uma série de besteiras. Isso atrai as entidades e as mantém ali, né? Quando na verdade poderia ter uma música, uma oração, uma música clássica, que iriam ajudar muitos a frequência dos lares, né? Tem mais uma aqui também, do Ernesto Oliveira. Ele disse assim: 1705, foi dito que os bens do Alexandre foram bloqueados nos Estados Unidos, e eu vi um vídeo do Paulo Figueiredo que diz que os bens dele poderão ser, mas ainda não foram. Isso aí é discurso, a narrativa, né? Eles foram bloqueados, sim, só que eles estavam com outro nome de laranjas, né? Não é o nome dele, é o nome de laranjas, de entidades offshore. Ele tinha nos paraísos fiscais, então ele tinha muitos laranjas por aí, mas os americanos com esse departamento DOGE já está fazendo uma limpeza lá, então ele vai ser confiscado, sim. Ele tinha milhões e milhões de dólares. Claro que eles não vão falar, isso são segredos, né? Mas isso está vindo já muito claro para nós. Então toda essa suposta força que ele está mostrando aí é uma
coisa que vai desaparecer também. Com o tempo isso tudo ele não vai ter mais força para continuar. Então vocês relaxem aí, que o fim das trevas está próximo, né? E quando eles não têm mais dinheiro, acaba o seu poder e a sua força. Então aguardem firme, porque a gente está passando momentos bem delicados aqui no Brasil, né? Não está sendo fácil, mas a gente vai vencer isso com toda certeza, tá? Eu peço que vocês perseverem e não desanimem, porque isso faz parte de um teatro para acordar os despertos. Eu até suponho que muitas personalidades que estão aí falando coisa na TV estão trabalhando sob o controle da aliança, que diz, ó, você vai falar isso, você vai fazer aquilo, você vai estar... né, justamente para acordar as pessoas. Isso aqui é difícil acreditar nisso e eu até duvidaria, né? Mas é a informação que chega até nós, que muitos deles já estão trabalhando para a Aliança da Terra, né? Não sei quais são, mas muitos aos pouquinhos vão indo e todos vão acabar se dobrando, porque a Aliança já está no comando de vários setores, né? Da mídia inclusive, alguns setores da mídia, do setor político e tal. Então a aliança vai introduzir a paz e a tranquilidade e o sentimento de derrota dessa turma. Mas antes eles têm que fazer alguns procedimentos que eles estão fazendo aos poucos. Tem que ser devagar, porque senão dá problema e o inimigo pode querer fazer uma retaliação, alguma coisa, entende? E é isso aí, tá? Então eu acredito que tudo não deve demorar mais muito, porque a gente já está bem avançado nisso, mês de março, mês de abril, acho que nos próximos 2 meses, ou no máximo 3 meses, acredito que tudo já vai estar concluído, né? É uma forte possibilidade, não é uma profecia, é uma leitura de fatos que, devido ao adiantar da situação e do desenrolar de tudo, acreditamos que estamos bem próximos dessa situação se desenrolar positivamente para o Brasil, tá? Então eu vou concluindo aqui o meu vídeo, né? Ficou noite, peço que vocês entrem no Dispersos da Era de Aquário, que vale a pena, tá muito bom, é o link por assinatura, você clica aqui embaixo, você vai ter uma interação muito legal conosco aí, tá? Um grande abraço, compartilhe, deixa o seu comentário aqui, Deus do comando, e a luz venceu, grande abraço aí, tchau!